Boa noite. O meu grupo, composto por Carlos Eduardo, Caroline Correia e Daniele Almeida, do curso de Medicina da turma 3 da Universidade Estadual de Roraima, vamos falar hoje sobre o teste do pezinho básico. Bom, o teste do pezinho, ou também conhecido como triagem neonatal, é um teste capaz de identificar diversas doenças genéticas durante o início da vida do recém-nascido e fazer a identificação precoce dessas doenças. E são doenças que geralmente afetam o desenvolvimento mental da criança. E a detecção precoce dessas doenças vai facilitar o tratamento precoce e, consequentemente, a expectativa e a qualidade de vida dessas crianças. No Brasil, a gente tem 3 versões do teste do pezinho. A gente tem o teste do pezinho básico e a gente tem 2 versões do teste do pezinho ampliadas. Esse teste do pezinho básico, ele é capaz de detectar 6 patologias, que são fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, deficiência de biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o método diagnóstico. Uma consideração antes, o teste do pezinho ele deve ser feito preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida. Isso porque se for feito antes do terceiro dia de vida, algumas doenças podem não ser detectadas ou a gente pode ter falso negativo, como, por exemplo, a fenilcetonúria. Por quê? Porque durante a fase fetal, os aminoácidos decorrentes do metabolismo do feto, eles são eliminados na corrente sanguínea da mãe. Isso vai manter os níveis controlados no corpo fetal. E caso o exame seja feito antes de 48 horas, existe uma grande possibilidade de ocorrer um falso negativo, porque o corpo do bebê, pode não ter ingerido proteínas o suficiente. E aí, por isso, que ele é feito no terceiro dia, porque a gente já tem mais certeza que já ocorreu a ingestão adequada das proteínas. E isso vai fazer com que a gente consiga, com mais segurança, analisar o metabolismo da fenilalanina. E aí a gente vai evitar, como eu falei, os falsos negativos. Bom, o teste do pezinho, ele basicamente ele é simples, ele não acarreta danos ao bebê. Ele consiste na coleta de sangue da região calcanhar, porque ela possui uma boa vascularização. Esse sangue ele é colocado em um papel filtro e ele segue para o laboratório de análise. Primeiramente, a gente faz a esterilização do pé da criança, depois a gente faz a imobilização do pé pelo calcanhar, a gente realiza a punção e aí a gente encosta o papel filtro no círculo indicado para preencher o círculo com o sangue do bebê. É importante que a gente preencha esse círculo totalmente, como mostra na figura do lado, aqui do lado direito. Algumas observações sobre o teste do pezinho. Essa punção ela deve ser realizada na região lateral do calcanhar, por ser uma região mais vascularizada e menos propensa à dor. A gente nunca deve fazer na região central, porque tem risco de atingir o osso do bebê. E a gente deve deixar o sangue fluir naturalmente depois que faz a punção e de maneira homogênea pelo papel filtro. A gente deve evitar a concentração de sangue, a supersaturação de sangue. A gente não deve deixar ele nem encharcado, nem empapado, porque isso pode inviabilizar a amostra. E a gente jamais deve retornar um círculo que já foi coletado no local do sangramento para completar o círculo. Lembra que eu comentei que o círculo ele deve ser completado inteiro? E se a gente não faz isso, a gente não pode voltar aquele mesmo que a gente tentou e não ficou completo em cima do sangue de novo, porque isso causaria uma superposição de camadas e interferiria no resultado do exame. Desculpa. Bom, as aplicações diagnósticas. Não há contraindicações para o teste do pezinho básico, pelo contrário, ele é indicado para todos os recém-nascidos entre 3 a 5 dias de vida. Eu esqueci de comentar no slide anterior, mas se não for feito entre o terceiro e o quinto dia, a gente deve fazer até o 30º dia de vida da criança. E como eu falei, ele é capaz de diagnosticar 6 doenças, Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas.
A primeira que eu falei foi a fenilcetonúria, que é uma doença genética autossômica recessiva. Ela é causada por mutações no gene PAH, e esse gene ele codifica a enzima hepática fenilalanina hidroxilase, e essa mutação vai acabar acarretando em nível sérico elevado de fenilalanina, o que vai prejudicar o sistema nervoso central de forma tóxica, causando um retardo mental na criança. A gente também consegue detectar o hipotireoidismo congênito, que ele é caracterizado como um distúrbio endócrino congênito. As crianças que nascem com essa patologia podem desenvolver deficiências neurológicas, de crescimento, retardo mental irreversível e deficiências motoras. A gente também consegue detectar a fibrose cística, que é uma doença de caráter crônico, hereditária, autossômica, recessiva e multissistêmica, podendo apresentar manifestações clínicas de formas variadas. Normalmente, essa doença ela pode ser identificada no teste do pezinho, mas algumas crianças elas podem apresentar no período de 4 a 7 anos a doença, né, em si. E essas crianças elas vão apresentar infecções respiratórias, má absorção e suor salgado. E essa é uma doença crônica, né? Como não tem tratamento para cura, a gente faz tratamento que minimize os sintomas dessa doença. A doença falciforme, ela engloba uma série de desordens hematológicas de origem genética e a principal característica dela é a presença da hemoglobina S nas hemácias. A gente também consegue diagnosticar a hiperplasia adrenal congênita, que compreende uma coletividade de disfunções autossômicas recessivas congênitas que se caracterizam através da deficiência de uma enzima que faz parte da síntese do cortisol no córtex adrenal. Os recém-nascidos do sexo feminino, eles podem apresentar uma modificação na genitália já no nascimento. Porém, nos dois sexos podem aparecer sinais androgênicos. Existe a forma não clássica da doença, onde os portadores não apresentam sintomas iniciais e desenvolvem ao longo da vida. E a gente tem também a deficiência de biotinidase, que ela é uma doença metabólica de forma hereditária, onde ocorre uma variação no metabolismo da biotina. Ela é classificada em dois grupos, a deficiência profunda e a parcial. A deficiência profunda, ela apresenta-se a partir da 7ª semana de vida, através de distúrbios neurológicos e cutâneos, podendo ocorrer quadro de convulsões, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia, hipotonia e dermatite eczematoide e alopécia. Bom, a incidência no Brasil, a gente conseguiu encontrar algumas. Da fenilcetonúria, segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2006, era estimado que entre 12 mil a 15 mil nascidos vivos tinham a fenilcetonúria. Quanto ao hipotireoidismo congênito, varia de 1 a cada 2.500 ou 4 mil nascidos vivos. Fibrose cística, estimativas de 1 a cada 10 mil nascidos vivos no ano de 2018. E a doença falciforme, que dados apontam que no Brasil existem aproximadamente 30 mil pessoas com a doença e de nascidos que a cada ano 2.500 recém-nascidos nascem afetados pela doença. Quanto à hiperplasia adrenal congênita, oscila de 1 a cada 7.500 ou 10 mil nascidos vivos. E quanto à deficiência de biotinidase, os estudos sobre a epidemiologia da deficiência no Brasil ainda são escassos e os resultados eles são muito discordantes. Como considerações finais, ficou claro a importância do teste do pezinho, porque ele consegue diagnosticar precocemente doenças que vão causar muitos efeitos na vida da criança. E se a gente consegue detectar essas doenças o quanto antes, a gente consegue fazer o tratamento delas antes e a gente vai melhorar a expectativa de vida e a qualidade de vida dessa criança. Então, por isso, aqui no Brasil, o teste ele é obrigatório por lei.
e ele é disponibilizado gratuitamente no SUS. Bom, já existem discussões, né, para que o teste ampliado ele também seja disponibilizado no SUS, visto que ele é capaz de detectar uma quantidade maior de doenças e o que vai ser benéfico para a qualidade de vida dessas crianças, se a gente detecta mais doenças, trata mais doenças e tem uma melhor expectativa de vida. E as referências que a gente utilizou no nosso trabalho estão aqui. Agradecemos a atenção e estamos abertos a qualquer dúvida aqui pelos comentários. Muito obrigada!